Olá, pessoal! Tudo bem? Nossa aula será de ciências humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial. Boa aula! Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é André Freitas, eu sou professor de Geografia. A gente vai gastar um tempo aqui juntos nessa tarde para investir aí no seu estudo no nosso curso pré-ENEM. Antes da gente começar, eu queria desde já te convidar a participar da aula, né? Eu fico sozinho aqui, mas eu gosto muito de responder as dúvidas de quem está nos assistindo. Então, você manda as suas dúvidas, você faça as suas observações, a gente vai fazer pausas aqui para poder atender a todo mundo. Então, fica à vontade, se estiver gostando, participa. Se não estiver gostando, participa também, tá? Então, vamos ver o que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente vai falar sobre a habilidade 9. A habilidade 9, olhando aqui, ó. A habilidade 9 é para comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial. Então, a habilidade já faz para a gente uma ressalva de que as organizações, sejam elas políticas ou socioeconômicas, elas atuam em escala local, em escala regional ou em escala mundial. Bem perto da gente, na região onde a gente está, que pode ser a região na ideia de continente, os países de uma determinada região, de um determinado continente, pode ser a região dentro do país, sudeste, nordeste, ou pode ser também uma organização política e socioeconômica que atua no mundo inteiro, em escala global. Então você vai precisar ir para o Enem estando apto aí em condições de fazer essa habilidade, realizar essa habilidade, comparar o significado histórico geográfico das organizações. Vamos lembrar que a gente está aí na competência diária de número 2. E a competência diária de número 2, ela diz o seguinte: compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Nós estamos dentro de uma competência diária maior, que tem a habilidade 9 e que está falando aí de espaços geográficos. Está destacada aí essa expressão na sua tela e está falando também sobre transformações. Em outras palavras, os espaços geográficos eles sofrem transformações. Eu quero que você preste atenção nessa definição de espaço geográfico de um importantíssimo geógrafo francês, o Roger Brunet, sobre espaço geográfico. Ele diz o seguinte: o espaço geográfico é formado pelo conjunto de populações, por suas obras, suas relações localizadas, pelo seu meio de vida. Ele não pode ser confundido com os objetos que o povoam. Ele nasce com o trabalho das sociedades e só tem fim, com a ideia de finalidade, com ele. Então, do que espaço geográfico trata? A ideia de espaço geográfico é fundamentalmente a ideia de um espaço que recebe transformações o tempo inteiro. A gente acabou de ler que o espaço geográfico tem a ver com a vida social das populações. As populações, elas trabalham, elas se locomovem, elas têm atividades de lazer, elas se procriam e se reproduzem. As sociedades, elas fazem todas essas atividades inerentes ao coletivo humano num determinado lugar, num espaço físico. O espaço geográfico ele vai além do espaço natural, além da questão da natureza. Então, algumas pessoas acham que geografia é a ciência que estuda o espaço no sentido de estudar a parte física do espaço, estuda os climas, estuda o relevo. Não, não é só isso. A gente só estuda clima e relevo em geografia, a gente só estuda a parte física do espaço porque ela interessa completamente às sociedades humanas. Então, o espaço geográfico é justamente o espaço natural que em diversos lugares, em diversos contextos, eles vão sofrendo transformações. A cada tempo, você vai olhando e vê um mesmo espaço como um espaço geográfico diferente. Vou dar um exemplo. Na cidade que você está, hoje você está num espaço geográfico, ou seja, numa cidade que tem aí
toda uma interação, que tem comércio, que tem talvez indústrias, que tem rede de transporte, que tem uma determinada quantidade de pessoas, pode ser mais ou pode ser menos, dependendo do tamanho da cidade que você está. E isso reflete o espaço geográfico, a vida coletiva que existe na sua cidade hoje, em 2013. Porque se você conversar com alguém muito mais antigo, alguém que tem memórias da cidade, da mesma cidade que a gente está falando hoje, 50 anos atrás ou 60 anos atrás, essa pessoa mais antiga vai te dizer, olha, provavelmente ela vai começar falando assim, era tudo tão diferente. Na minha época, ou na época que ela lembra, era um espaço diferente, e ela vai começar a te apontar objetos no espaço que existiam e que não existiam, como era a vida cotidiana, como as coisas circulavam, como as pessoas interagiam. Eu tenho um exemplo prático disso aqui para a gente olhar. Bom, olha só aqui essa situação. Temos duas imagens de um mesmo espaço físico. Na verdade, é o mesmo lugar aí nas duas fotos. Nós temos aqui na primeira foto a Avenida Paulista, no início da década de 10 do século passado. Então, ali, a partir de 1910. Essa é a Avenida Paulista do início do século passado. E essa aqui na segunda foto é a Avenida Paulista no início desse século, na primeira década do século XXI. O que a gente pode afirmar? Podemos afirmar que nas duas fotos estamos falando da Avenida Paulista. O mesmo espaço físico, o mesmo ponto na geografia da Terra, é a mesma latitude, é a mesma longitude, mas são espaços completamente diferentes. O que mudou aí? Talvez você olhe para as duas fotos e consiga perceber. Mudou o tempo. Você consegue ver isso até pela qualidade das fotos, por uma ser preta e branca, por outra ser colorida, mas não é só o tempo que mudou. Eu sei, olhando para as duas fotos, que uma é mais antiga e a outra é mais nova, sem que a gente precisasse da informação aí embaixo, dizendo que é a primeira década do século XX em uma e a primeira década do século XXI na outra. O que você consegue observar? Talvez você perceba assim, bom, tem muito mais cidade, diria alguém de maneira mais coloquial. Tem muito mais cidade, sim, hoje do que já teve. Mas vamos ajustar um pouquinho melhor essa expressão. A cidade é diferente, porque antes também era cidade, mas era uma cidade refletindo o espaço geográfico daquele tempo. E agora é outro tipo de cidade, então você vai ver mais carros, e aqui na primeira foto você praticamente não vê carros. Você vai ver mais natureza, ainda que natureza transformada na primeira imagem, e bem menos natureza. O espaço natural ele vai se transformando, e nesse caso aqui, se perdendo nessa transição daqui para cá. Você vai ver uma Avenida Paulista cheia de prédios, o fenômeno da verticalização a partir do momento em que a cidade tem mais gente. Então, espaço geográfico, ele vai ser um espaço sempre transformado a partir do trabalho das sociedades. Vamos retomar aqui rapidamente o que falou o Roger Brunet. Ele fala sobre o meio de vida das populações. Cada época as pessoas vivem a partir de algumas atividades produtivas. Se no passado a região retratada aí em São Paulo, ela tinha uma vinculação muito grande, por exemplo, com o sucesso do início da indústria, o sucesso ainda que já decadente, mas ainda um sucesso vinculado ao café. Hoje a gente vai ver uma sociedade muito mais ligada a serviços. Então, dentro desses prédios tem empresas, tem bancos, tem escritórios. E aí o espaço, de acordo com uma nova dinâmica de trabalho, num novo tempo, ele vai ganhando novos objetos. E aí o que não falta na foto é diferenças de objetos para a gente olhar. De carros a prédios, antenas de televisão. Tudo isso reflete um espaço geográfico transformado. Esse é um exemplo muito prático. Praticamente qualquer cidade, ela vai poder, a gente vai poder fazer essa experiência. Basta você pegar uma foto muito antiga
como a gente pegou aqui, uma foto de praticamente 100 anos atrás e uma foto atual e tentar comparar as coisas. Você vai ver que o espaço geográfico ele foi completamente alterado. Vamos avançando. A gente vai conversando sobre espaços e pensando o seguinte: os espaços, eles normalmente estão divididos para nós em regiões. O que é regionalizar? O que é criar uma região? Então vamos ler a definição, depois a gente vai ver os dois exemplos práticos aqui que eu trouxe. Regionalizar é dividir e agrupar os territórios em regiões que diferenciam-se por suas peculiaridades próprias. Então, um exercício que quase todo mundo faz quando vai explicar regionalização. Se você está numa sala de aula, e talvez você esteja numa agora, a gente poderia dividir a sala de aula no meio, criando para a direita, minha direita, a sua esquerda. Criando para esse lado, a sala das meninas, das mulheres. Então, a gente coloca as pessoas do sexo feminino desse lado. Temos a linha divisória que serve de fronteira, de limite, e desse lado, à minha esquerda, à sua direita, a gente coloca os homens. As pessoas do sexo masculino vão para esse lado. Automaticamente, nós criamos uma regionalização naquilo que era o todo. O todo é a sala. O território foi dividido em duas regiões. E aí, qual é a regionalização que a gente criou? Bom, tem o pedaço da sala que é o das mulheres, tem o pedaço da sala que é dos homens. Essa é a regionalização das mais simples. E toda vez que se estuda o espaço, há uma tendência em criar regionalizações. As cidades têm regionalizações. Na sua cidade, e aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, na minha cidade, a gente conhece as regiões urbanas. E a gente sabe, bom, tem a região lá da zona norte, sul, leste, oeste, depende. Em cada contexto, as regiões elas são caracterizadas normalmente por bairros com mais infraestrutura, bairros com menos infraestrutura, bairros mais caros, bairros mais baratos da cidade. As cidades têm os seus zoneamentos, têm a sua regionalização, baseado em critérios de valorização do espaço urbano. Isso é normal, isso é comum, fácil até de a gente perceber. Então, regionalizar é dividir o espaço segundo algumas características, que não são características que são natas do espaço, ou seja, o espaço ele não é naturalmente regionalizado. Nós, ao interpretarmos o espaço, é que criamos regiões. Bom, esse é o assunto da sua ficha de número 99, que está na página 445. Se você buscar no seu guia de estudos o objeto de estudo dessa habilidade 9, você vai ver muita coisa sobre regiões, sobre regionalização. Vamos aqui para o nosso caso prático, que eu trouxe dois aqui para a gente observar juntos. Para o pessoal que gosta de futebol e para quem não gosta também. O primeiro mapa aqui à esquerda, né, é um mapa mundi e ele está dividido com cores. Então, as cores foram usadas aí para ressaltar a regionalização. O mapa mundi tem o seguinte título: As associações da FIFA e suas confederações, ano de 2006. A FIFA é a Federação Internacional de Futebol. Olha o que fez a FIFA. A FIFA dividiu os países e as confederações nacionais de futebol em algumas áreas, que não necessariamente são as áreas que nós conhecemos como continentes politicamente divididos. Nós temos essa área em amarelo aqui, pegando a América do Norte, não apenas a América do Norte, a América do Norte, a América Central e o Caribe, e mais dois países da América do Sul. Essa região aí a FIFA chama de CONCACAF, Confederação da América do Norte, Central e Caribe. Em verde, a Confederação de Futebol da Oceania. Mas se você perceber, a Confederação de Futebol da Oceania não está pegando exatamente os países que a gente chama de Oceania na divisão política.
Confederação Africana de Futebol, essa está mais casada com o conceito político de África que nós conhecemos. Confederação Asiática, pegando a região do Oriente Médio, Ásia e países da Oceania. E a União das Associações Europeias de Futebol, a UEFA, que inclui aí a maior parte da Rússia, quer dizer, a Rússia inteira, sendo que a maior parte da Rússia está na Ásia. E aqui embaixo, em rosa, a Confederação Sul-Americana de Futebol, que o pessoal que gosta de futebol conhece com o nome de Conmebol. Então você vê aí uma regionalização criada pela FIFA para gerir as suas confederações de futebol. Essa regionalização, ela precisa ser igual à regionalização de continentes que você conhece? Não, não precisa. A FIFA criou uma regionalização para ela, para o assunto futebol, só se usa para isso, e quem gosta de futebol, quem entende de futebol, acaba tendo que entender essa regionalização. Vou pegar aqui na direita da sua tela um caso mais simples. Tem uma linha aí escura, começa aqui, termina aqui. Você deve estar vendo aí que essa linha, ela faz uma curva estranha, vai lá embaixo até ela terminar aqui. A legenda está escrita aí, ó, países do norte, nessa área, e na área achurada, na área rajadinha, países do sul. Essa é uma regionalização que não é a regionalização cartográfica que eu e você conhecemos. Porque a regionalização cartográfica, ela toma por base aqui, essa área, o Equador, e traça uma linha, que nós chamamos também de linha do Equador, que não varia, que vai circundar todo o geóide da Terra, e que no planisfério, no mapa aberto, fica essa linha reta aí. Para cima, nos nossos mapas, a gente chama de norte. Para baixo da linha do Equador, a gente chama de sul. Você vai perceber que o que está marcado na linha escura, que começa aqui, é uma linha diferente. Eu vou tentar acompanhar ela aqui. Essa linha é uma linha diferente de norte e sul cartográfico que nós conhecemos. O que é essa linha de países do norte e países do sul? Está tentando se criar aí uma regionalização a partir do critério socioeconômico. Vou tentar traduzir isso para você de maneira mais simples. Ao norte, países desenvolvidos, e aí você vai ver Estados Unidos, Canadá, toda a Europa, a região da Rússia. E aí lá embaixo, mesmo estando no sul, a Austrália. A Austrália, que cartograficamente fica no hemisfério sul, aqui ela está no hemisfério norte, porque ela é desenvolvida. E os países do sul pegariam aí do México para baixo, nas Américas, toda a África, Oriente Médio, sul e sudeste asiático, e excluiria-se aí a Austrália e a Nova Zelândia. Essa é uma regionalização ultrapassada, tá? Isso é bem importante de ser dito. Essa é uma regionalização que não faz mais nenhum sentido hoje, porque nós temos países no hemisfério sul que não estão ali marcados nessa imagem e que são países em condição de desenvolvimento muito mais acelerado do que se tinha até 30 ou 40 anos atrás. A gente até os chama hoje por um nome específico, a gente os chama de emergentes, e eles não aparecem considerados nessa linha sinuosa, esse equador econômico, como alguns chamaram, que a gente viu na imagem. Mas são duas ideias ali, uma mais econômica, outra associada ao futebol, de regionalizações possíveis. Pegar o espaço do todo e levar as diferenças ou as peculiaridades em consideração para criar áreas distintas ou regiões. Vamos avançando. Para que regionalizar? Olha aqui. Regionalizar serve para
facilitar a compreensão de dados específicos de uma área ou de um território, principalmente em territórios muito grandes. Quando os territórios são grandes, nós acabamos tendo a necessidade de regionalizar. 2, regionalização, e olha, está destacado aí, é um conceito produzido. O que significa isso? Repito, regionalização não é uma característica nata dos territórios. Os territórios não sabem que eles são chamados por nomes específicos de algumas regiões. É um conceito produzido e já que a gente está produzindo, a gente não deve criar regiões de maneira aleatória, simplesmente porque queremos fazer desenhos nos mapas. A nossa interpretação sobre territórios deve ter um objetivo. Então está escrito aí, deve objetivar ações mais eficientes sobre o espaço. Temos alguns exemplos. Implantação de redes de transporte, modelos energéticos, combate às doenças crônicas ou doenças regionais. Então, pense só, nas regiões do Brasil, um modelo energético que talvez sirva para o Nordeste, é provável que, se ele é bastante adequado para a região Nordeste, talvez ele não seja adequado para a região Sul. O transporte fluvial, ou seja, o transporte através dos rios na Amazônia, extremamente tradicional e que pode ser muito ampliado, ele talvez não faça tanto sentido no Centro-Oeste ou na região Sudeste. Simplesmente porque a região Norte tem mais rios navegáveis do que a região Centro-Oeste e Sudeste. Essa caracterização de cada área, ela deve servir para que os órgãos, os organismos, as organizações, as instituições, que são o objeto de estudo também da nossa habilidade 9, para que elas consigam gerir melhor o espaço. Quem é que gere o espaço? Fundamentalmente, os governos, prefeituras, governos estaduais, governo federal, as suas empresas, os seus órgãos de pesquisa, os ministérios, as agências reguladoras precisam de informações. E quando a informação vem dentro de uma categoria regional, quando ela vem especificada para uma região, consegue-se compreender melhor um país enorme como o Brasil. Ou seja, regionalizar é para facilitar a nossa compreensão, tanto dos dados, quanto também para facilitar a nossa ação. Então, olha, 2 exemplos práticos aqui para você observar. A gente hoje está bastante prático, hein? A gente tem que conseguir aplicar toda essa teoria que a gente vai estudando. Prestando atenção. Primeiro mapa à nossa esquerda, mapa de risco da dengue. A fonte aí é o próprio Ministério da Saúde, ou seja, o número de casos registrados de dengue produzem para a gente alguma informação. As áreas em vermelho são as áreas com risco muito alto de uma epidemia de dengue. As áreas em laranja, risco alto de epidemia. As áreas em verde, risco moderado. E as áreas em azul, risco baixo de dengue. Então, aqui no Brasil, quase todo mundo conhece a dengue, e a gente vai observar aí que, mesmo que todo mundo conheça, né, mesmo que se fale bastante nos meios de comunicação sobre a dengue, o risco de uma epidemia de dengue, ele é diferenciado. Se você olhar aí para o mapa, você percebe uma diferença grande entre áreas de risco. A gente pode aqui criar regiões epidêmicas de dengue. Região Norte e a região Nordeste, elas estão aí com risco muito elevado. O estado de Roraima, um risco moderado. Então, ele sairia aí dessa lógica de falar que Norte e Nordeste é que estão com risco muito alto. Ele seria a exceção na região Norte e Nordeste. Mas, de resto, os estados aí estão com risco muito alto. E onde é que está o risco baixo? O risco baixo está aqui, ó. Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 2 dos 3 estados da região Sul. O Paraná, em cima, tem risco moderado. Então, eu poderia até dizer que a região Sul é uma região que tem um risco muito mais baixo.
E aí a gente produz uma informação como essa e faz o que com ela? Bom, a gente tem que agir, não só a gente, né? Os cidadãos de posse dessa informação devem ficar mais ou menos preocupados, tomar mais ou menos atenção com alguns causadores da dengue. Mas os governos, as secretarias estaduais e municipais de saúde, de posse dessa informação, elas também vão tomar providências mais ou menos urgentes, mais ou menos radicais, vão dar mais ou menos informação, vão investir mais ou menos. Imagine-se que o Ministério da Saúde, de onde saíram esses dados, que é o Ministério Federal, ele queira fazer um plano de ação para informar e para agir junto com as populações, onde a dengue ela tem um sério risco de ser uma dengue epidêmica, que se espalha numa curva de ascensão muito acelerada. Bom, o Ministério da Saúde, sediado lá em Brasília, ele não vai sair pelas 27 unidades da federação fazendo o mesmo tipo de campanha. Por exemplo, um mapa como esse mostra que há duas regiões mais graves, o Norte e o Nordeste, excetuando-se aí o caso de Rondônia. Então, esse é um tipo de regionalização a partir de informações de saúde que vão possibilitar que os governos ajam de maneira mais exata, mais eficiente, mais eficaz. Que países como o Brasil, que são, repito, países muito grandes, é o quinto maior território do planeta, território nacional, que eles consigam concentrar as suas energias em termos de políticas públicas de maneira mais correta. Vamos olhar aqui para o segundo mapa. O segundo mapa, tratando aí de uma informação a partir do censo, informação divulgada no ano passado, em 2012, a partir do censo demográfico. E o segundo mapa fala de alfabetização. Pessoas alfabetizadas de 15 anos de idade ou mais. O último censo foi em 2010. Os dados foram divulgados em 2012, mas o censo é de 2010. Então, pessoas com mais de 15 anos, a gente imagina aí dentro de uma lógica ideal de educação que essas pessoas já devam ser alfabetizadas. É preocupante quando você não tem pessoas alfabetizadas com mais de 15 anos, pessoas já assim, na adolescência, na juventude, na idade adulta. Isso vai comprometer a sua vida, né? Não só as questões econômicas, mas vai comprometer aí a sua inserção na sociedade como um todo. A alfabetização é um item básico da educação. Então, olha o que a gente observa. As áreas mais claras, né? Então, aqui, na região do Maranhão e do Piauí, as áreas mais claras, elas são áreas... temos outras duas aqui no Nordeste, no litoral do Nordestino, na região da Zona da Mata. São áreas com pessoas alfabetizadas de 15 anos de idade ou mais, com um índice de 75,7% até 80%. Você fala, bom, um índice elevado, mais de 75% das pessoas são alfabetizadas, 75% a 80%, mas é um índice baixo se comparado ao restante do Brasil. Lembrando que a alfabetização é algo muito básico. Então, você tem aí quase 25%, quase um quarto das pessoas sem alfabetização. Isso é grave. Uma a cada 4 pessoas não serem alfabetizadas com mais de 15 anos de idade. Quando você vai para o laranja mais claro, esse arco aqui pegando a Amazônia Oriental e uma parte dos estados do Nordeste, e mais aqui o Acre, aí você vê esse número subir de 80,1% até 90% das pessoas. Então, a gente tem aí entre 10% e 20% da população sem alfabetização. Um grande arco aqui, cortando da Amazônia Ocidental, Centro-Oeste, até partes do Sudeste e do Sul, com 90,1% a 95% das pessoas alfabetizadas. E as taxas mais altas são verificadas aqui, estado de São Paulo e estado do Rio de Janeiro, e aqui, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui, 95,1% a 96,5% dos habitantes com mais de 15 anos de idade são
alfabetizados. A média nacional, a média brasileira, é de 90,4. Essa é a média nacional. O que significa isso? Significa que em algumas áreas, principalmente nessas áreas aqui, aqui, com o laranja mais claro e com a marca branca, são as áreas que estão abaixo da média nacional de alfabetização. Vamos pegar o mesmo exemplo anterior da dengue. Imagine que o Ministério da Educação, e ele tem esse projeto, tenha um projeto para aumentar a alfabetização, combater o analfabetismo em pessoas com mais de 15 anos, em adolescentes, jovens e adultos. Ele vai precisar fazer um grande esforço de alfabetização, vai focar as energias do seu programa de alfabetização, de erradicação do analfabetismo. Na região sul e sudeste, o que o mapa mostra é que não. O mapa mostra que os dados concentram as taxas mais baixas no norte, no nordeste e parte do centro-oeste. Então, a gente cria aqui uma regionalização baseada no critério da alfabetização. Mais um caso importante aí de uso das informações pelas instituições no conceito de regiões. Passando, na sua imagem aí aparece a regionalização do Brasil. É o que a gente está chamando aí de regionalização oficial. Certamente você conhece essa divisão, né? Talvez a primeira divisão regional que seja apresentada quando você está lá bem pequenininho ainda, estudando, talvez nem geografia, estudando estudos sociais, você aprende sobre as regiões do Brasil. São 5, né? A região norte, aqui em verde, a região nordeste, aqui em laranja, a região centro-oeste, em amarelo, a região sudeste, em vermelho, e a região sul, em azul. A nomenclatura aqui, usada pelo IBGE, ela segue um pouco da orientação geográfica dos pontos cardeais, né? A direção norte, sul, o sudeste, o nordeste e o centro-oeste aí casando duas orientações, e ela tem um objetivo fundamental de ajudar as interpretações estatísticas, implantar sistemas de gestão de funções públicas ou orientar a aplicação de políticas dos governos federal e estadual. A divisão do IBGE, ela segue aspectos socioeconômicos e físicos. Quando a gente diz que ela segue aspectos, a gente está querendo dizer o seguinte: o que o IBGE usou para dizer que, por exemplo, o Tocantins, aqui, ele faz parte da região norte e não da região centro-oeste ou não da região nordeste? O que foi usado para definir que o Paraná faz parte da região sul e não da região sudeste? Foram usados critérios socioeconômicos e critérios físicos. Então, os dados socioeconômicos e físicos do Tocantins fazem com que o Tocantins seja mais próximo da realidade do Amapá, do Pará, do Amazonas, do que da realidade do Mato Grosso do Sul, de Goiás, do Distrito Federal. A mesma coisa vai funcionar aqui embaixo para o exemplo do Paraná que eu disse. Essa classificação, ela vai, como está escrito aí, ela vai facilitar, ela vai ajudar na implantação de sistemas de gestão de funções públicas ou vai orientar a aplicação de políticas públicas dos governos federal e estadual. Que é exatamente o que a gente já fez aqui, né? A gente interpretou as estatísticas, a gente viu aí alguma coisa simples sobre dengue, viu aí alguma coisa simples sobre taxas de alfabetização e a gente criou aqui, eu criei rápido, aqui algumas situações hipotéticas para o Ministério da Saúde ou para o Ministério da Educação sobre a aplicação de políticas públicas para esses dois temas, dengue e alfabetização. Então, regionalizar é importante, principalmente para governos, é importante para gestão. Bom, continuando. Na sua tela aparece aí, regionalização do Brasil.
nem sempre foi como é. Só para você saber, olha, tem desenhos diferentes, né? Aqui o primeiro, nos anos 40, para ser mais preciso, em 1941, né? O Brasil, estamos olhando para esse primeiro aqui, o Brasil tinha a região norte, nordeste, leste, centro e sul. Havia uma região leste que não existe hoje, e a região mais ao centro do país, reunindo Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, era chamada de centro do Brasil. Em 1945, aqui o mapa em cima à direita, você tem região norte, e olha só, tem dois nordestes. Tem o Nordeste Ocidental e tem o Nordeste Oriental, em cores diferentes aí na sua tela. O Centro-Oeste aparece com essa nomenclatura pela primeira vez, o Leste Setentrional e o Leste Meridional. Para quem não lembra, Setentrional é um sinônimo para Norte e Meridional é um sinônimo para Sul. Então, Leste Setentrional, a região Leste, a parte Norte, que pegava aí a Bahia e o Sergipe, e o Leste Meridional, a parte Sul, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E o Sul, e olha que interessante, São Paulo ficava na região Sul. Isso metade da década de 40. Anos 50, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Leste. Região que já não existe mais. Anos 60, Norte, Nordeste, um Nordeste sem a Bahia, região Leste, que era Minas, Rio, Espírito Santo e Bahia e Sergipe, Centro-Oeste e Sul, até a gente chegar na década de 70 com a classificação atual, com a classificação que você vê aí no lado direito da sua tela, a classificação Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, nem sempre foi como é. Por quê? Porque regionalização é um critério construído, a regionalização é um conceito que pode ser construído dependendo do interesse, dependendo de cada momento de estudo. Regionalização do Brasil não precisa ser como é. Ou seja, ela já mudou, nem sempre foi como é e nem precisa ser como é. Existem classificações diferentes, quero te apresentar elas agora. A classificação que nós conhecemos, mais comum, é a classificação do IBGE, tida como a classificação oficial. Mas olha só no mapa da sua esquerda, tem aí a classificação em complexos geoeconômicos, muito usada por alguns estudos em geografia. Você percebe algumas diferenças, né? A primeira diferença é que não tem 5 regiões. Fica fácil aí você ver que são 3 regiões. Em verde aí é a grande região do complexo da Amazônia. Em vermelho, a parte de baixo, a região chamada de complexo Centro-Sul. E em laranja, à direita, o complexo do Nordeste, esse mantendo o mesmo nome da situação da Amazônia, do IBGE. À direita, uma outra possibilidade de classificação. Classificação proposta aí no início dos anos 2000, pelo professor Milton Santos. A gente vai falar dele hoje ainda. O professor Milton Santos foi um dos geógrafos mais importantes do Brasil e muito respeitado aí mundo afora. O professor Milton Santos, ele usou um outro critério para avaliar o Brasil. Ele não usou critérios físicos. Ele dividiu o Brasil numa proposta, que está escrito aí, proposta técnico-científica. Você vê aí no lado direito da sua tela. O que é uma proposta técnico-científica? Proposta técnico-científica é a proposta do professor Milton Santos de observar o Brasil, já aí na virada do século XX para o século XXI, a partir de como os lugares no Brasil estavam inseridos na globalização. Ou seja, como é que é a questão das redes de transporte, das redes de comunicações, como é que é o acesso das pessoas aos meios mais novos, tecnológicos, que têm a ver com a globalização. Como é que um cidadão que vive no Piauí,
como é que ele tem acesso a alguns meios técnicos científicos e como é que um cidadão que vive em São Paulo, na capital, tem acesso a esses meios. É de maneira igual? A gente sabe que não. Então, o que o professor Milton Santos fez? Ele dividiu o Brasil tomando por base os estados e pensando nos estados a partir desse aparato, dessa infraestrutura. Dividiu o Brasil em 4, nem em 3, como aqui na esquerda, nem em 5, como na classificação oficial. Ele dividiu o Brasil em Amazônia, aqui em cima, Nordeste, Centro-Oeste, e aí você percebe uma diferença. No Centro-Oeste do professor Milton Santos, tem o Tocantins. O Tocantins, na classificação oficial do IBGE, e aqui na divisão de complexos econômicos, o Tocantins não estava junto com as regiões centrais do país. Aqui o Tocantins está. Então, a conclusão que ele chega é de que a infraestrutura técnico-científica do Tocantins é mais parecida com a de Goiás, Mato Grosso do Sul. O Tocantins está mais integrado na sua economia, na questão dos transportes, à região centro-oeste do que a região norte. E uma grande região, e essa acho que é a grande novidade da classificação dele, que reúne aí o Sudeste mais a região Sul. Sudeste mais Sul, ele chama de região concentrada aí em roxo na sua tela. Por que região concentrada? Por que ele escolhe esse nome? Porque essa é a região que concentra a maior parte dos meios técnicos científicos. Então, as redes de transporte, as redes de informação, de telecomunicações, a renda per capita para ter acesso a essas redes, a melhor infraestrutura, ela está concentrada aí nos estados do Sudeste e do Sul, se comparado ao restante do Brasil. Essa é uma regionalização possível. Então, quando a gente fala que não precisa ser como é, a gente está querendo dizer o seguinte, a gente está querendo dizer que as regionalizações, dependendo do que a gente está estudando, dependendo do critério, elas podem ser diferentes. A do IBGE tem 5 regiões, a do professor Milton Santos tem 4, a divisão em complexos econômicos tem 3. E cada uma vai utilizar os seus critérios para adequar os estados dentro delas. Eu vou pedir agora para a gente ter um tempinho para você ler esse texto de uma questão que eu quero propor. Então, vamos ter aí 1 minuto para você ler esse texto do enunciado. Depois eu vou passar para esse mapa. Você vai ter aí mais uns segundos para observar o mapa. E depois eu vou passar para você as alternativas. Na primeira tela, as alternativas A, B e C. Na segunda tela, as alternativas D e E. Eu gostaria que você tentasse aí onde você está fazer uma questão prática sobre essa questão das regionalizações. Pode ser? Vamos lá, 1 minutinho aí para você ler. A sua tela vai mudar automaticamente, eu vou controlar ela aqui e você tenta achar uma resposta. Vamos lá.
É o melhor que tem a fazer. É possível que você tenha estados cortados no meio. O Mato Grosso é um deles, Minas é um deles, o Maranhão é outro exemplo de estados que ficam cortados no meio. Qual é a nossa resposta para essa questão? É exatamente a letra D. Tomara que tenha sido essa que você pensou. A letra D diz, ó, parte do norte de Minas, porção semiárida de economia pouco dinâmica, integra o complexo regional do Nordeste. Verdade, acabamos de ver isso. O restante desse estado integra o complexo regional do Centro-Sul, que também é composto por parte do Tocantins, que normalmente aparece na região norte. Então, aqui aparece um pedacinho do Tocantins, aqui a porção sul. E parte do Mato Grosso, que normalmente a gente está acostumado a ver na porção centro-oeste. O Mato Grosso, na divisão de complexos econômicos, o Mato Grosso está metade norte dele na região da Amazônia, a metade sul no complexo centro-sul. Ou seja, a letra D, que é a nossa resposta, é a única que casa exatamente com a compreensão visual dos mapas. As outras têm problemas. A letra A, como eu disse, ela também chama atenção para a questão dos limites, do mapa, do contorno, mas ela diz que os limites da região geoeconômica amazônica praticamente coincidem com os da região norte. Não, são limites diferentes. A região geoeconômica do Nordeste, na letra B, é caracterizada por uma homogeneidade natural. Quem conhece o Nordeste sabe que o Nordeste não é homogêneo. Há regiões muito diferentes. E ainda diz o seguinte, marcado pela seca. Esse é o estereótipo. A ideia de que o Nordeste inteiro é seco. Isso não é verdade. Letra C. A região geoeconômica do Centro-Sul abrange as duas porções mais industrializadas do país, o Sudeste e o Sul. E as áreas de economia mais dinâmica da região Centro-Oeste, de acordo com o IBGE. O sul do Tocantins, o norte de Goiás e parte de Minas Gerais. Então, olha só, aqui a gente vai ter um pouco de problema. Realmente, o Centro-Sul, ele abrange as duas porções mais industrializadas do país, o Sul e o Sudeste, e as áreas de economia mais dinâmica da região. Mas aí ele fala de parte de Minas Gerais, sem definir qual que é. Fala do norte de Goiás, mas isso vai até o sul do Tocantins também, deixando a letra D mais precisa, mais exata do que a letra C. A região Centro-Sul é a região, assim, que dentro da classificação geoeconômica é a região mais dinâmica. Guarda isso. Quando você falar de Centro-Sul, normalmente está falando da região mais dinâmica da economia do país, com os melhores indicadores. A letra E fala que a área afetada por secas periódicas no meio norte da região geoeconômica do Nordeste constitui o polígono das secas. Nessa área funciona a chamada indústria da seca, como ficou conhecida a prática de políticos e fazendeiros para obter lucros e vantagens pessoais com esse flagelo. Dentro da região Nordeste tem sub-regiões. E a região meio-norte não é a região da seca. Como é que é o nome da região da seca? Chama-se sertão. O sertão é a região seca, o meio-norte não. Então nós conseguimos aí fazer uma questão misturando essa questão das regiões do Brasil com conhecimentos da regionalização e conhecimentos do próprio Brasil, conhecimentos econômicos, conhecimentos geográficos sobre os diversos espaços do Brasil. Chegou aqui uma questão, a gente agradece ao pessoal que está participando. Vou pedir para aparecer a questão que a gente recebeu, que a gente vai responder. Vamos mostrando.
poderia comentar um pouco sobre a ideia de se criar novos estados no Brasil? Excelente. Obrigado pela pergunta. Vocês podem continuar mandando, participando da aula. A aula enriquece desse jeito. E vamos responder. Está pedindo um comentário sobre criação de novos estados no Brasil. A gente vem falando de regiões e acabamos mencionando aqui no enunciado desse último exercício a criação de novos estados, né? Talvez o número te impressione, vou dar aqui um detalhe. Hoje existem oficialmente 21 projetos de criação de novos estados e territórios no Brasil. Seriam mais 18 estados, dividindo os atuais, né? E 3 territórios federais. Hoje, como é que é a divisão no Brasil? O Brasil tem 27 unidades da federação, 26 estados e mais o Distrito Federal, pegando a capital federal em Brasília. Vamos fazer conta. Com mais 18 estados e mais 3 territórios federais, a gente pula de 27 para 48 territórios. Pularia, né? Se todos, de repente, fossem aprovados. Os mais famosos são os casos lá da região do Pará. O Pará é um estado grande da região norte. Houve, inclusive, uma consulta à população do Pará sobre a proposta de divisão, e a proposta era a seguinte: pegar o Pará e dividir o Pará em 3. O Pará seria Pará, Tapajós e Carajás. 3 estados, 2 novos, a partir de uma divisão do Pará. E uma outra proposta conhecida é a criação do estado de São Francisco. O estado de São Francisco é o estado do Rio São Francisco, ao Rio importante na região Nordeste, pegando principalmente a porção cortada pelo rio no interior da Bahia. Essa seria mais uma proposta. Então, a gente tem aí, sim, ideias de criação tramitando no Congresso. Existe uma frente parlamentar no Congresso Nacional dedicada a estudar cada um desses casos, mas eu já posso adiantar que são muitos. Qual é a chance de 21 projetos a se somarem aos 27 estados da federação, levando o Brasil a ter 48 unidades? Essa proposta é muito difícil de passar. Talvez uma ou outra. Sobre o estado do Pará, foi rejeitado pela população a divisão do Pará em Pará, Carajás e Tapajós. Obrigado pela pergunta. Vamos participando aí, pessoal. Continuando aí. A nossa habilidade 8, ela também fala sobre organizações políticas e socioeconômicas e pede para a gente avaliar essas organizações em 3 esferas: mundial, regional e local. Ou seja, aquelas que estão com atuação no mundo inteiro, aquelas que têm uma atuação apenas na região, pode ser a região continental, pode ser a região dentro de um país, ou então aquelas que atuam na nossa localidade, normalmente as que estão aí associadas às cidades, aos bairros, as que têm uma atuação mais próxima, mais limitada. Exemplos de organizações com atuação global, né? Eu diria que as grandes empresas transnacionais, aquelas que têm as marcas conhecidas, né? Marcas de softwares, marcas de refrigerante, marcas de produtos e equipamentos esportivos, a gente conhece elas mesmo não sendo empresas brasileiras, a gente as conhece porque elas têm atuação mundial. A gente também vai perceber que existem organizações internacionais que foram criadas com o exato intuito de serem organizações com atuação global, com atuação mundial. Atuação regional, né? Exemplos aqui na sua tela: a Organização Tratado do Atlântico Norte, né? A OTAN, um acordo que envolve o Canadá, os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental. A Liga Árabe, que reúne os países do mundo árabe, pegando aí países do Oriente Médio, da Ásia, da porção asiática fora do Oriente Médio, e países do Norte e do Chifre da África. União Europeia, né, uma instituição que no próprio nome já define qual é a sua região de atuação, é a Europa.
sendo que a União Europeia hoje tem 28 países e a Europa tem 49. Ou seja, se a Europa tem 49 países e 28 fazem parte da União Europeia, nem todos os países europeus fazem parte do bloco chamado União Europeia. Mercosul, que é a sigla para Mercado Comum do Sul, reunindo os países do Cone Sul, Brasil, Argentina, o Paraguai, que está atualmente suspenso, o Uruguai, esses são os 4 fundadores, mais a Venezuela, que entrou recentemente no bloco, um bloco que atua na América do Sul. E as organizações locais, né, as prefeituras, os sindicatos, os clubes, são organizações com uma limitação de atuação. A habilidade 8, ela fala sobre isso. A habilidade 8, ela fala sobre a nossa capacidade de comparar o significado histórico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial. E é exatamente isso que a gente vai fazendo. A gente tem que conseguir ir para o Enem pronto, apto a conhecer todas as organizações mundiais, regionais e locais? Lógico que não. Mas a entender que a existência delas tem um significado histórico. Eu vou pegar aqui um caso extremamente importante, que é o caso da Organização das Nações Unidas, uma instituição internacional criada em 1945 e que tem como pressuposto ter uma atuação global, no mundo inteiro, mundial. Mais de 190 países fazem parte da Organização das Nações Unidas. Mas a Organização das Nações Unidas, ela foi criada assim do nada, sem nenhum motivo, ou existe alguma coisa que eu e você precisamos conhecer mais detalhadamente? Existe e eu vou mostrar o que é. Vamos para cá para a tela. Olha só aqui o que diz o professor Milton Santos, que a gente viu agora no tema da regionalização, sobre as instituições. Ele fala, as firmas, está faltando um S, têm como função essencial a produção de bens, serviços e ideias. As instituições, por seu turno, produzem normas, ordens e legitimações. É certo, porém, que no momento atual, as funções das firmas e das instituições de alguma forma se entrelaçam e se confundem, na medida em que as firmas também produzem direta ou indiretamente normas e as instituições são, como o Estado, produtores de bens e serviços. O que o professor Milton Santos está falando? O professor Milton Santos está falando que firmas traduz-se aí por empresas, as organizações que têm finalidades econômicas, e as instituições, que seriam aquelas talvez sem finalidade econômica, aquelas que estão associadas aos governos, provavelmente, ou as instituições internacionais como a ONU, elas vão ter uma relação com as sociedades no espaço geográfico de produzir normas, de produzir legislações, de interferir na nossa vida. Então, elas vão produzir para nós tanto regras, quanto vão nos fornecer serviços, nos fornecer aquilo que nós precisamos. Algumas vão ter uma atuação no mundo inteiro e vão ser muito importantes, outras vão ter uma atuação mais local, mas não são menos importantes por isso. Então, a prefeitura da cidade onde você está, ela não tem uma atuação global, ela tem atuação local, na cidade onde você está. Mas ela é extremamente importante, porque ela vai cuidar de saneamento básico, de esgoto, do sistema de trânsito. É importante ter essa esfera de relacionamento entre a sociedade e o poder da instituição, no caso a instituição pública, a prefeitura, atuando em congruência, atuando para o bem social e o bem comum. É lógico que as instituições nem sempre vão conseguir atingir isso. Algumas até dizem que querem fazer isso de maneira mais clara ou mais tímida, e outras nem dizem nada. Mas as instituições, elas são fundamentais, cada uma no seu lugar, cada uma com a sua área de atuação, cada uma com o seu raio até onde elas podem ir, e cada uma dentro do seu tempo. A Organização das Nações Unidas, ela surge desse jeito. Bom, olha só, a Organização das Nações Unidas, ela tem um significado histórico-geográfico. Se você pensar, por exemplo, no momento em que ela estava sendo criada, ela foi criada oficialmente no dia 24 de outubro
de 1945, ou seja, num mundo pós-Segunda Guerra Mundial, um mundo varrido, pelo menos boa parte do Ocidente, e a região da Bacia do Pacífico envolvendo o Japão, pela guerra, pela tragédia da guerra, de uma guerra que começara em 1939, a ONU surge nesse mundo. E daí? E daí que esse mundo vai influenciar em como a ONU é. A ONU também surge para substituir uma outra organização política, a Liga das Nações, que fracassou, que faliu. A Liga das Nações, ela fracassou porque ela não conseguiu oferecer uma diplomacia que evitasse a guerra. Ou seja, a ONU ela vai surgir num contexto pós-guerra para substituir uma organização que não conseguiu evitar a guerra e para oferecer uma nova diplomacia. A Organização das Nações Unidas foi fundada com uma carta que agora você vê um trecho na sua tela. Essa é a Carta das Nações Unidas em 1945. Nós, ou seja, na primeira pessoa a carta fala, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, olha aí, a menção histórica na carta de fundação da ONU. A ONU está sendo criada depois da guerra, então a ONU tem a ver com evitar uma nova guerra. Que por duas vezes, menciona-se então a Primeira e a Segunda Guerra, por duas vezes no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres. Isso aqui é importante, hein? O mulheres não está aqui à toa, não. Poderia se falar na igualdade de direitos dos homens, mas é melhor falar na igualdade de direitos dos homens e das mulheres. Metade do século passado, você já vê assim uma pressão para mudança ideológica sobre o papel das mulheres. Elas têm que estar incluídas nos discursos. Assim como das nações grandes e pequenas. Tem que levar em consideração uma diplomacia que inclua os países pequenos, os países que, vez ou outra, alguém acha que é menos importante. E a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes de direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. Então você percebe aí que a Carta das Nações Unidas faz menções a fatos históricos da época, diz que por duas vezes o mundo foi, sofreu com guerras, uma mesma geração sofreu com duas guerras. Uma geração no início do século XX, no final da década de 10, e uma geração, talvez muita gente que viveu a Primeira Guerra, vivendo isso de novo no final dos anos 30 e no início dos anos 40. E a ONU surge para isso, para produzir um mundo que tenta montar uma situação de mais equilíbrio entre nações grandes e pequenas, entre países e áreas ricas e pobres, entre homens e mulheres, tentando produzir uma condição de mais igualdade. Mais um trecho aí da Carta das Nações Unidas, de onde a gente vai pensando, retirando significados históricos geográficos. Olha só o texto. E para tais fins, praticar a tolerância e viver em paz uns com os outros, como bons vizinhos, unir nossas forças para manter a paz e a segurança internacionais, garantir, pela aceitação de princípios e a instituição de métodos, que a Força Armada não será usada a não ser no interesse comum, e empregar um mecanismo internacional para promover o progresso econômico e social de todos os povos. Olha que interessante, a ONU, na sua carta de fundação, na Carta das Nações Unidas, a ONU menciona que deseja manter a paz, trabalhar para manter a paz, unir os esforços, ou seja, as Nações Unidas, e esse é um nome muito sugestivo, ela significa exatamente o nome da instituição, esforços
conjuntos das nações para melhorar a vida dos povos em diversas áreas. Fala também sobre a questão da segurança e a questão do uso da força militar, dizendo que ela deve ser evitada a qualquer custo e que só deve ser usada quando houver um interesse comum. Então parece que as Nações Unidas nascem também com o intuito de legislar. Quando que a força militar pode e não pode ser usada? Quando que as nações chegam juntas à conclusão de que ela deve ou não deve ser empregada? Então, as Nações Unidas, elas devem ser compreendidas dentro da lógica em que o momento histórico que ela foi criada representava. A lógica era um mundo pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Primeira também, lógico, mas um mundo que não quer viver a Terceira Guerra Mundial. E uma nova diplomacia vai ser fundada depois da falência da Liga das Nações. Como é que funciona a geopolítica da ONU? Esse é um assunto interessante que algumas pessoas precisam saber. Olha lá, as Nações Unidas, elas foram criadas aí depois da Segunda Guerra, e os vencedores da Segunda Guerra, eu coloquei aqui os vencedores entre aspas, eles vão meio que coordenar as ações iniciais da ONU. China, Estados Unidos, França, Reino Unido e a ex-União Soviética ratificaram, ou seja, confirmaram a Carta das Nações Unidas, que foi assinada também por mais 50 países. Naquele momento, então, você tem 50 países e mais esses 5. Bom, por que esses 5 estão destacados? Na verdade, 4 estão mais destacados nesse grupo de 5. Esses 5 hoje são os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU. Eu já vou falar do Conselho de Segurança. Os outros 4, Estados Unidos, França, Reino Unido e a ex-União Soviética, são os países que venceram as forças nazifascistas na Segunda Guerra Mundial. São os chamados vencedores da guerra. Você talvez já tenha ouvido falar que conta a história, ou a história é contada pelo ponto de vista dos vencedores. E as instituições do mundo pós-guerra são instituições também montadas pelo ponto de vista e pelos interesses dos vencedores. Não é à toa que desses 5, 4 vencedores são todos membros aí do Conselho de Segurança da ONU. O próprio lugar onde a ONU vai estabelecer a sua sede é um lugar emblemático, em Nova York. Doado o terreno, foi feita também uma oferta pela cidade de Nova York. Um empresário importante doou um espaço em Nova York para a construção do prédio da Organização das Nações Unidas, e a cidade de Nova York resolveu também ofertar para que a sede central da ONU ficasse lá, na maior cidade dos Estados Unidos da América, o que tem um simbolismo geopolítico. Outras sedes da ONU, em Viena, na Áustria, em Genebra, na Suíça, e uma aí que chama atenção e que quebra um pouco a lógica do mundo do pós-guerra, em Nairobi, no Quênia, uma cidade, portanto, na África. Mas, em geral, a gente vai observar o seguinte: a organização é das Nações Unidas, mas todas as nações têm o mesmo peso geopolítico na organização internacional, principalmente quando ela estava sendo criada? Resposta: não. A Organização das Nações Unidas, ela vai ser dirigida por uma diplomacia fundamentalmente norte-americana, dos Estados Unidos, britânica, Reino Unido, mais um pouquinho à frente, francesa, soviética e, mais tarde, um pouco chinesa. Esses são os 4 países também que controlam talvez o órgão mais importante da ONU, o Conselho de Segurança. A ONU ela tem uma estrutura de funcionamento que é dividida da seguinte forma. Vamos olhar? Estrutura da ONU, ela é dividida aí em Conselho de Segurança, você vê aí a bandeirinha dos 5 membros permanentes. Você vê aqui em segundo a bandeirinha da Rússia, que substituiu a União Soviética, já que a União Soviética acabou no Natal de 1991, em 25 de dezembro de 91.
Então a gente tem China, Rússia, França, Estados Unidos e Reino Unido. Esses são os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. O que significa ser um membro permanente? Um membro que nunca sai. Eles têm vaga cativa. O Conselho de Segurança é composto por 5 membros permanentes e mais 10 não permanentes, 10 rotatórios. Esses 10 são eleitos para mandatos de 2 anos. Os 15, portanto, votam. Todos eles têm direito a um voto. Só que os 5 permanentes têm um privilégio. Qual é o privilégio? Além de votarem nas propostas que são levadas ao Conselho de Segurança, eles também têm direito a veto, ou seja, eles têm direito de bloquear uma ação do Conselho de Segurança, mesmo que ela tenha sido vencida pela maioria dos votos. E por que o Conselho de Segurança chama muita atenção? Porque esse é o órgão da ONU que tem o respaldo para fazer intervenções militares, para promover ações de segurança, para votar bloqueios econômicos, bloqueios continentais ou marítimos. É no Conselho de Segurança que as sanções aos países, elas surgem, as sanções ou as ajudas militares. Tem também o secretário-geral, que hoje é o sul-coreano Ban Ki-moon, que dirige a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é a grande reunião da ONU, hoje com 192 membros, 193, perdão, com a entrada do Sudão do Sul, 193 membros, cada um com um voto. O Conselho de Segurança trata das questões de segurança e a Assembleia Geral trata de todo o resto. Vinculados à Assembleia Geral e à discussão internacional estão o Conselho de Segurança, que a gente já falou, o Conselho Econômico e Social, a Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Internacional Criminal e as secretarias e órgãos especializados, que chamam muita atenção, que normalmente você vê atuando aí nas mais diversas áreas. Aqui eu trouxe um exemplo de ações das Nações Unidas com as suas muitas agências e secretarias especializadas, essa parte aqui que a gente vê no número 6, atuando no Camboja. O Camboja é um país lá da Ásia, do Sudeste. E aí a gente vê as Nações Unidas, né, com agências para mulher, para criança, com o Banco Mundial, Agência para a Agricultura, Organização Mundial de Saúde, programa voltado só para AIDS, para tráfico de pessoas, o Fundo Monetário Internacional, a Organização das Nações Unidas para Cidades, o Habitat, a Unesco para questões relacionadas à educação, ciência e cultura, a Organização das Nações Unidas para Direitos Humanos, ou seja, as Nações Unidas, ao longo da sua história desde 1945, foram criando agências especializadas para muitos dos assuntos que interessam a comunidade internacional. E essas agências focam nas suas áreas de estudo e de ação. A Organização Mundial da Saúde levanta estatísticas e promove programas de saúde no mundo inteiro. Essa cooperação internacional é que está lá na Carta de Fundação das Nações Unidas, em outubro de 45. Chegou aí mais uma pergunta, eu recebo aqui a informação, a gente queria agora que a pergunta aparecesse. Obrigado por mais alguém estar participando. Vamos ler a pergunta, a próxima. Essa já foi. Poderia comentar um pouco sobre a ideia de novos estados? Foi a última pergunta. Será que não tem outra? Vamos ver. Acho que por enquanto não. Então não, por enquanto não. Bom, vamos voltar aqui. Chegando mais alguma pergunta, vocês vão me ver aqui parando para responder. Olha só, mais uma questão aí na tela, exatamente sobre a ONU, que é o nosso tema agora. Em junho de 1945, a Organização das Nações Unidas foi fundada por
50 países, com o propósito, entre outros, de zelar pela segurança internacional e evitar novos conflitos. Com relação à estrutura e funções da ONU, é correto afirmar que... Bom, temos aí algumas alternativas. Olha, tem aqui o início da alternativa 1, 2, 3 e alternativa 4. Vou pedir um tempo para você ler, tá? Um minutinho aí para ler as alternativas 1, 2, 3 e 4 e pensar em quais estão corretas, tá? Um minutinho, vamos lá. Bom, pessoal, então você leu aí as alternativas 1, 2, 3 e 4 sobre uma questão da ONU e vou dar uma dica. Duas estão certas. A dica não ajuda muito. Vamos lá. Olha só. A alternativa 1 diz o seguinte: o Conselho de Segurança, órgão mais importante da ONU, funciona como um poder executivo, pelo qual passam todas as decisões, sendo constituído por 5 membros permanentes com direito a veto e 10 membros eleitos com mandato de 2 anos e sem direito a veto, só tem direito a voto, é exatamente o que a gente acabou de mencionar. 2. A ONU pode mobilizar tropas, constituir exércitos e realizar intervenções militares para preservar os interesses de seus membros. O exemplo mais recente foi o ataque contra o Iraque para depor o governo de Saddam Hussein. Esse é um assunto importante, porque essa invasão ao Iraque em 2003, ela foi uma invasão coordenada pelo governo dos Estados Unidos e da Inglaterra, sem autorização da ONU. A ONU, o Conselho de Segurança da ONU, vetou essa ação e ela aconteceu mesmo assim. Então, não foi para preservar os interesses dos países membros da ONU, que a ONU não decidiu por isso. Foi muito mais uma decisão política do governo americano e do governo britânico. Então, a 2, ela não é correta. 3, a ONU mantém uma Assembleia Geral com representantes de todos os países membros. Este é o fórum de discussão para os principais problemas políticos, e econômicos e humanitários que afetam a segurança mundial. Parece muito boa essa, porque a Assembleia Geral é o único lugar onde todos os países têm o mesmo peso. E lá é que se discutem problemas políticos, econômicos e humanitários que são encaminhados aí para as mais diversas agências. E 4, a ONU mantém uma série de órgãos especializados subordinados ao Conselho de Segurança, dentre os quais destaca-se o Fundo Monetário Internacional. Não, aí erro grave. Fundo Monetário Internacional é um fundo monetário, portanto, é uma instituição ligada a financiamento, a socorro econômico a países membros do fundo, é uma instituição de caráter
econômico e não vinculada, portanto, ao Conselho de Segurança, que trata das questões militares e de segurança. Portanto, a nossa resposta é letra B de bola. Espero que você tenha pensado corretamente aí, ó. Somente as alternativas 1 e 3 estão corretas, certo? Bom, a gente vai agora passar para uma outra instituição. Nós falamos da ONU, que é uma instituição histórico-geograficamente muito bem marcada, ou seja, é fácil a gente entender quando, como, por que ela foi criada, o que ela está fazendo. Agora a gente vai passar para outra instituição, a gente vai falar dos BRICS, que vem aparecendo aí na mídia, mas não é uma instituição formal. Antes de eu falar do BRIC, agora sim, chegou mais uma pergunta. Antes da gente entrar nessa última parte, vamos responder a pergunta aí na tela. Pergunta, está sem autor, mas vamos à pergunta. Se o mundo tem tantos conflitos, podemos dizer que a ONU funciona de verdade? Bom, essa é uma pergunta assim que deixa a gente numa situação difícil, porque responder que não seria talvez deslegitimar a ONU. Dizer que uma instituição internacional com décadas de existência, com 193 países membros, com um orçamento de mais de 10 bilhões por ano, que ela não serve para nada. Que todas as agências especializadas que a gente viu na imagem, que elas estão trabalhando à toa. Isso não acontece. A ONU, ela funciona. A diplomacia ainda é um bom caminho, talvez o melhor caminho para a cooperação e resolução de conflitos. Eu entendo a dúvida de quem pensa que por conta das guerras, dos conflitos, a ONU não funcione. É que a ONU, ela não é um governo dos governos. Talvez essa seja a interpretação que a gente precisa ajustar. A ONU não é a polícia do mundo também. A ONU, ela não tem um poder de garantir que 100% das suas orientações serão atendidas, serão seguidas. Mesmo depois da criação da ONU, continuou funcionando a autodeterminação dos povos, a soberania dos estados nacionais, ou seja, cada país vai continuar tocando a sua política e a construção social que achar mais conveniente. É lógico que alguns países ultrapassam alguns limites, tidos como limites que não devem ser ultrapassados de acordo com a atual circunstância internacional. Vivemos um momento assim agora em parte do mundo. Por exemplo, existe hoje uma investigação da ONU, da Agência Internacional de Energia Atômica, se o governo da Síria utilizou há 2 semanas, em agosto de 2013, bem recente, se o governo da Síria utilizou armas químicas contra o seu próprio povo. Caso o governo da Síria tenha usado armas proibidas, armas químicas contra o seu próprio povo, o que vai acontecer? Ainda não sabemos. Mas o Conselho de Segurança certamente será chamado a discutir essa questão. Essa é uma das questões do Conselho de Segurança. E pode ser que o Conselho de Segurança aprove uma intervenção militar na Síria para impedir que o governo sírio ultrapasse alguns limites. Mas pode ser que o Conselho de Segurança não aprove. E se o Conselho de Segurança não aprovar, significa que países como a França, como o Reino Unido, como os Estados Unidos, que já sinalizaram na intenção de realizar intervenções militares contra o governo sírio, significa que eles não vão realizar? Não, não significa isso. Pode ser que eles atuem à margem da ONU. A própria ONU proíbe armas químicas, condena o uso de armas químicas, o que não impediu, supostamente, o governo sírio de usá-las. Então a ONU ela funciona, mas ela não tem um caráter de obrigatoriedade. Por isso o Conselho de Segurança é importante, porque o Conselho de Segurança, quando a diplomacia não funciona, o Conselho de Segurança pode realizar sanções ou pode usar forças militares para fazer cumprir algumas das decisões da comunidade internacional para, pelo menos, direcionar essas políticas. Então, não vamos desacreditar da diplomacia, mas, vez ou outra, infelizmente, ela não é suficiente. Vamos agora sim passar para a nossa última parte, a parte dos BRICS. E esse é um texto que está no site do Itamaraty. O site do Itamaraty, que
é o responsável pelas relações internacionais do Brasil, diz o seguinte sobre BRICS. A ideia dos BRICS foi formulada pelo economista-chefe da Goldman Sachs, Jim O'Neill, em estudo de 2001 intitulado Building Better Global Economic BRICS. Em 2006, o conceito deu origem a um agrupamento, propriamente dito, incorporado à política externa de Brasil, Rússia, Índia e China. Então, olha, Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2011, por ocasião da terceira cúpula, a África do Sul passou a fazer parte do agrupamento, que adotou a sigla BRICS. O peso econômico dos BRICS é certamente considerável. Entre 2003 e 2007, o crescimento dos 4 países representou 65% da expansão do PIB mundial. Em paridade de poder de compra, o PIB dos BRICS já supera hoje o dos Estados Unidos ou o da União Europeia. Nós temos aqui um texto sobre BRICS no site do Itamaraty, dizendo como é que essa sigla ela apareceu. Ela apareceu pela primeira vez em 2001, fruto de um estudo. O estudo do economista-chefe da Goldman Sachs, uma agência de risco americana, disse o seguinte, que a primeira metade do século XXI, ou seja, de 2001, quando esse estudo foi publicado, até 2050, 4 países representariam as economias com maior crescimento nesses 50 anos, nessa primeira metade. Brasil, Rússia, Índia e China. Da primeira letra do nome dos 4 países saiu a sigla BRIC, o B, o R, o I e o C. Os países, então, a partir de 2006, passaram a se reunir, não num bloco formal. Olha aqui o que diz o texto. Não chama isso de bloco, mas diz que deu origem a um agrupamento. Esses países resolveram ficar juntos de maneira formal, formando um acordo, uma organização internacional, um novo bloco econômico como o Mercosul ou a União Europeia? Não. Esses países eles resolveram fazer uma reunião por ano, que normalmente acontece no primeiro semestre, em março ou abril. E a partir de 2011, na cúpula dos BRICS, a cúpula anual dos BRICS, foi convidada a participar também a África do Sul. E aí o nome em inglês, começando com S, acrescentou mais uma letrinha. Então, BRIC virou BRICS, o S de África do Sul apareceu aí. Segunda parte do texto aí lá no site do Itamaraty para a gente olhar. Como agrupamento, os BRICS têm um caráter muito importante, essa palavra agora, hein? Informal. BRICS não são um bloco econômico novo. Eles são um agrupamento informal. Não tem um documento constitutivo, não funciona com um secretariado fixo, nem tem fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades. Em última análise, o que sustenta o mecanismo é a vontade política. Ou seja, o BRIC é uma reunião diplomática, um acordo aí de cavalheiros e dama, aqui a presidente Dilma, né, de fazer uma reunião anual para discutir questões comuns. Ainda assim, o BRICS tem um grau de institucionalização que se vai definindo à medida que os 5 países intensificam a sua interação. Olha, esse ano, essa foto mostra isso, em Durban, na África do Sul, aconteceu nos dias 26 e 27 de março, a 5ª reunião, o 5º encontro dos chefes de estados dos BRICS. Então está aqui da esquerda para a direita o primeiro-ministro indiano, o presidente da China, o presidente sul-africano, a presidente brasileira e o presidente russo. Esse é um exemplo de instituição que ainda não é uma instituição formal. Alguém pode perguntar, e vai ser uma instituição formal? Não sei. Se vai ser, eu não sei. Mas por enquanto não é. Ela vai se institucionalizando aos poucos. Eu gostaria de passar aqui para uma parte encerramento da nossa aula, falando sobre as instituições e os últimos anos, talvez até os últimos meses. Vamos olhar aqui para a tela. Olha só o que aconteceu nos últimos meses. As instituições mais diversas do governo, principalmente, elas estão sendo questionadas. A gente tem aí, né,
instituições questionadas nos Estados Unidos. Aqui uma brincadeira irônica num protesto nos Estados Unidos. Yes, we can. Brincando com a frase da campanha do presidente Obama, Yes, we can. Isso aqui é um protesto contra os programas de espionagem nos Estados Unidos. Aqui a primavera turca, né? A polícia lançando jatos d'água contra a população, que foi para a rua para protestar contra o governo. E, por incrível que pareça, tudo começou por conta de uma praça que seria transformada lá na capital turca. Aqui os gregos insatisfeitos com o insucesso da economia grega nos últimos anos e as medidas do governo para solucionar isso. Ocupe Wall Street, um protesto de jovens que resolveram acampar em Wall Street, o centro financeiro dos Estados Unidos, o centro financeiro do Ocidente, na cidade de Nova York, ocupando Wall Street, protestando contra instituições do governo. Aqui não, aqui protestando contra instituições financeiras. E aqui cenas que passaram nas nossas TVs, cenas que nós vimos nos jornais, milhares de pessoas ocupando o Congresso Nacional, instituições privadas ou públicas sendo questionadas. Isso não é novo. As instituições, elas trabalham com algum nível de representatividade. As instituições, elas devem nos atender, mas as instituições não têm legitimidade total. E aí, nos últimos anos, né, pelo menos de 3 anos para cá, nós vamos ver uma enxurrada de protestos no mundo, incluindo o Brasil, relacionados a essa crítica histórico-social ao papel das instituições. Parece que tem gente que não acredita mais tanto nelas. A gente vai se despedindo aqui ouvindo uma música. A gente vai hoje encerrar com um protesto às instituições na década de 80. A música Aluga-se, do Raul Seixas, que foi aí regravada pelo Titãs. Eu peço para que você continue prestando atenção na habilidade 9, você tenha sucesso aí nos seus estudos e vamos ouvir a música e encerrar a nossa aula. Obrigado por gastar esse tempo com a gente, boa sorte no Enem, obrigado. Solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, dar lugar pros pingos entrar. Que esse imóvel dá pra alugar. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar deles paga o nosso mingau.